Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Bussinger e vocês estão escutando ao BCO PharmaCast, com conteúdo exclusivo para profissionais das áreas de operações farmacêuticas, sempre compartilhando experiências de pessoas que fazem a diferença. E para lançar o podcast, nós estamos com a série Mulheres que Fazem a Diferença. Nesse episódio, temos o prazer em receber a Andréia Cavalcante, diretora executiva de qualidade e P&D do Laboratório Teuto, com mais de 20 anos de experiência em nosso setor. Este podcast é um oferecimento da FCE Pharma e da plataforma digital QR Training, fazendo certo sempre desde a primeira vez. Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training, gerenciando o conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez. Olá, Andréia. Olá. Muito obrigado por estar participando aqui dessa série de lançamento do nosso BCO PharmaCast, uma série dedicada às mulheres que fazem a diferença. Um prazer muito grande bater esse papo com você e eu tenho certeza que todo mundo que vai nos escutar através desse podcast vai aprender bastante, vai ter muita motivação e muita inspiração com a sua carreira e tudo que você vai compartilhar com a gente. Que isso, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando e ter a chance de falar um pouquinho aqui da minha trajetória aqui como mulher na indústria farmacêutica. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa também. Muito obrigado, André. E sabe que quando a gente estava conversando, que eu fiz o convite para você participar, teve algo que você falou que para mim foi muito marcante. Você falou para mim que, olha, eu me motivei a aceitar o convite por mostrar às pessoas, mostrar aos jovens profissionais que é possível sonhar e chegar lá e realizar seus objetivos. Mas assim, eu acho que isso talvez é um pouco por conta da minha trajetória mesmo, né, Fábio? Porque eu sou, assim, uma pessoa muito simples, vim de uma família muito humilde, sou do interior de Goiás, lá do Piqui, do Pé Rachado, né? Sou de uma cidade pequena. Eu estudei com muita dificuldade assim financeira, meus pais, né, lutaram muito para eu estudar, então eu lá em Piracanjuba, nos idos ali de 1990, na época eu estava prestes a prestar vestibular, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei, assim, sabe? E as coisas foram acontecendo de uma maneira assim muito feliz. E poder falar disso, para mim, é um prazer e uma satisfação, porque eu me sinto, assim, uma vitoriosa, por ter saído lá do interior, da família, né, da minha família simples, que se privou para que eu pudesse estudar numa escola bacana, para que eu pudesse ter chance de competir no vestibular, que na época era super competitivo, né, para farmácia, e ter passado. Até porque eu não tinha muita chance, né, porque minha mãe disse assim, olha, minha filha, ou você passa, porque eu não consigo ficar pagando. Não tem outra alternativa, né? Então, não tem outra alternativa. Não tinha muita alternativa. Então, eu fiquei feliz de poder falar um pouquinho sobre isso. E já que você tocou nesse ponto, como é que você escolheu fazer farmácia e se dedicar a essa profissão? Como é que foi lá antes? Você prestar vestibular? Como é que quais os insights que você teve para escolher essa profissão? Olha, como eu sou do interiorzinho ali de Goiás, as pessoas achavam ali, eu cresci, as pessoas dizendo que existiam 2 grandes cursos para serem feitos. 3, na verdade, direito, odonto e medicina. Né? Era isso. E quem não fizesse isso não estava fazendo uma boa escolha, né? Então, quando eu estava já começando o 2º grau, eu tinha um professor de literatura, porque até então eu estava indo para esse mundo ali de humanas, né? Que eu gosto muito de ler e tal. E
esse meu professor de literatura, ele fazia farmácia. Então, olha para você ver, eu fui ter contato com isso, com a escolha da profissão da minha vida, eu já estava no 2º grau. Foi quando esse professor que fazia farmácia me deu todas as nuances do curso, me explicou quais eram as oportunidades, porque a gente achava ali que farmácia era aquele cara que ficava só ali na farmácia, né, dispensando medicamento e tudo. E mesmo assim, lá em Piracanjuba, quem ficava na farmácia ainda não era o farmacêutico, né? Depois que eu fui entender o quanto que nós, farmacêuticos, a gente está presente em tanto segmento, na farmácia, no laboratório, na indústria. Nesse momento de pandemia, então, a gente está aí nesse enfrentamento aí, junto com os outros profissionais de saúde. Então, foi lá no 2º grau, inspirado pelo professor de literatura, que já fazia farmácia, que eu fiz a minha escolha. E as coisas foram se conectando, os pontos foram se unindo, e você hoje é responsável pela área de qualidade e P&D do Teuto, não é? Isso, é. Hoje eu sou Fala um pouquinho hoje da tua função e da tua estrutura, por favor. Tá. Eu estou no Teuto tem 21 anos. Nossa, o Teuto é a 3ª empresa que eu trabalhei desde quando eu me formei. Eu estou no Teuto tem 21 anos, eu entrei aqui como supervisora de um laboratório só, que era o laboratório de microbiologia. E aí, entrei num momento muito importante, né? Eu acho que a indústria farmacêutica, com o advento do genérico, ela veio crescendo muito. E eu entrei aqui no Teuto em 2000, que foi exatamente no ano da publicação dos primeiros medicamentos genéricos. Então, o Teuto teve um boom de crescimento. E eu peguei esse crescimento junto. Esse ano faz 23 anos da publicação da Lei de Genéricos no Brasil. Da Lei do Genérico, sim, que foi em 99. E os primeiros medicamentos saíram em fevereiro, se eu não me engano, de 2000, né? Eu entrei aqui em novembro de 2000. Então, eu sempre falo que o Teuto sempre me deu todas as oportunidades, porque eu entrei como supervisora de um laboratório, hoje eu sou a diretora da qualidade. Hoje eu sou responsável pelo controle de qualidade, pela garantia, pela validação, pelo desenvolvimento de produtos, pelos assuntos regulatórios, pelo meio ambiente. Sou também responsável pela agenda ESG do Teuto, pelo desenvolvimento de metodologia. Então, hoje eu sou responsável por toda a parte de qualidade, né? Então, meu time hoje é composto por mais ou menos 950 pessoas. Nós somos 950. Só as pessoas que você é responsável, maior do que a maioria das empresas farmacêuticas. Exatamente. Porque justamente quando a gente às vezes fala de diretoria da qualidade, as pessoas entendem muito somente que é o mais comum e praticado aí, controle de qualidade e garantia. Né? Existe uma outra diretoria em muitas empresas, que é a diretoria de desenvolvimento de produto, de P&D, uma parte de assuntos regulatórios. Então, aqui no Teuto, isso está tudo sob o meu guarda-chuva. Então, são 6 gerências e aproximadamente umas 50 posições de supervisão, aí dividido em 3 turnos. A gente está dentro de todos os prédios produtivos. É um time bem grande. Sem dúvida, sua vida deve ser muito tranquila, né? Com a operação desse tamanho. Eu confesso para você que nos últimos 2 anos de pandemia aí, eu achei que a vida na indústria farmacêutica não podia ser tão dura como foi. Mas, assim, de um sentido produtivo, né? A gente teve 2 anos, assim, infelizmente, a condição de pandemia é muito, muito triste, muito dolorida para todo mundo. Né, acho que todo mundo sofreu, eu mesmo sofri perdas pessoais, né, com essa pandemia, mas a gente conseguiu aqui trabalhar de uma maneira incrível, Fábio, porque assim, a gente teve muita agilidade por parte da Anvisa, muita otimização dos nossos processos para atender o que o país pedia, né? O Teuto conseguiu atender aí para uma linha de produtos usados ali no kit Covid, sabe? No kit de internação, a gente conseguiu suprir, saímos de uma produção em 2019 de 300 mil ampolas de um determinado produto, passamos para 5 milhões, e quem fez essa mudança, que possibilitou isso ser colocado em outras linhas, e tudo em conformidade lá com a agenda regulatória, foi meu time, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que esse pessoal aqui, nós conseguimos responder o que o país esperava da gente nesse momento de pandemia. Então, foi muito importante, porque a gente trabalhamos muito. Mas você conhece como é a indústria farmacêutica, né? Não tem um dia de rotina aqui, né? Não tem. É interessante você abordar essa questão da pandemia, porque eu, através do painel BCO Pharma, eu meço a produtividade de um grupo muito grande de empresas desde 2015. E em 2020, o primeiro ano da pandemia, onde as empresas tiveram um grande número de afastamentos por doentes ou então
potenciais suspeitos, isso. Foi o ano de maior aumento de produtividade em relação ao ano anterior. Então, é uma prova, eu até sempre falo que as pessoas que não trabalham na indústria farmacêutica não têm ideia do bastidor que foi essa pandemia para a gente colocar produtos lá na ponta para servir a população. Foi um trabalho hercúleo de muitas empresas e o setor farmacêutico deu um show nesse sentido. Olha, Fábio, sim, e nesse ponto eu também, assim, eu tenho que agradecer e parabenizar o trabalho da Anvisa. A Anvisa conseguiu ser muito ágil, a gente conseguia marcar reuniões assim, ser atendido com uma velocidade nas demandas que a gente precisava, quando a gente colocava que aquilo ia suprir. Então, assim, teve esse outro lado também, sabe, do governo que ajudou muito, muito mesmo. Eu acho que foi um aprendizado tanto para a indústria farmacêutica quanto para a Anvisa de que a gente consegue agilizar os processos, desburocratizar as coisas. Eu acho que tem alguma coisa aí nesse sentido que vai ficar de legado muito importante para nós e, por exemplo, para a Anvisa, sabe? Que não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. E outra coisa que foi importante também, Fábio, eu acho que das empresas terem essa produtividade, a gente chegou a ter aqui no Teuto meses com 200 pessoas afastadas, sabe? Mas as pessoas entenderam aqui, pelo menos aqui da minha equipe, a importância desse nosso trabalho para esse enfrentamento. Eu acho que nunca tínhamos tido isso tão forte dentro da gente aqui, da importância, pelo menos aqui a gente trabalhou muito nessa missão nossa de entregar medicamento, né? Porque a gente passou por várias crises de possibilidades de abastecimento, enfim, né? Tá tudo noticiado aí. Eu até comentei conversando com a Roberta Costa, lá da Eurofarma, que a gente também tratou sobre esse tema. Eu falei que a gente fala muito sobre desenvolvimento de gestão de crise. Não teve experiência mais prática e mais árdua de gestão de crise do que essa pandemia para a indústria farmacêutica, né? Exatamente, Fábio. Assim, e a gente está colhendo frutos ainda, sabe? Assim, esse ano a gente está... Felizmente, né, a pandemia no sentido assim dos casos graves, das mortes, deu uma arrefecida, mas nós aqui aprendemos muito com esses 2 últimos anos, muito mesmo. Nós conseguimos aqui otimizar, e isso eu tenho cobrado da minha equipe, ó, o que nós conseguimos lá a gente consegue manter, né? Sem dúvida alguma, esse é o desafio. Foi um aprendizado assim sensacional. Agora, uma coisa interessante, você é de Goiás, Anápolis, nos últimos 20 anos, ou até mais, eu vou te perguntar se esse número está correto, mas se transformou num grande polo de produção farmacêutica no Brasil. Eu conheço aí o DAIA há alguns anos, e toda vez que eu vou visitar o Teuto, ou vou à Hypera, ou eu vou a outras empresas, eu fico impressionado com a evolução de infraestrutura das empresas, não só farmacêuticas, mas falando especificamente do setor farmacêutico. Você que viveu aí o início disso tudo, como é que era no início para você conseguir pessoas qualificadas? Era muito difícil ou desde o início isso não foi um problema? E como é que é hoje? Porque a minha percepção é que tem muitos profissionais de excelência sendo formados, e hoje em dia você tem profissionais aí de Anápolis vindo para outros grandes centros. Como é que você viu a evolução disso ao longo das últimas 2 décadas? Olha, Fábio, assim, até quando eu fui entrar aqui no Teuto, né, tinha uma gestão aqui muito conservadora na época, o pessoal que dessa época, 20 anos atrás, nem era daqui de Anápolis, porque o Teuto originalmente veio de outro estado, enfim. E que até para eu ser contratado, eles tinham até preconceito com quem havia se formado aqui em Goiás. Imagino. Acredite nisso. Então, assim, até essa barreira nós tivemos que vencer. Eu sou da 3ª turma de indústria da faculdade da Universidade Federal de Goiás. Minha turma é Jubileu de Ouro, nós somos a 3ª turma de indústria, porque também só se formava mais pessoas ali para análise clínica e tal. Minha turma tinha 15 pessoas de indústria, e eu sou a única que até hoje ainda está na indústria, né? Quando eu entrei no Teuto, nós lavávamos as pipetas de fazer análise e colocávamos para secar para continuar a análise. Então, assim, hoje nós estamos trabalhando aqui de uma expansão do laboratório para a gente acomodar mais umas 100 pessoas, porque a gente vai expandir a parte de P&D. E hoje a gente está falando
de um laboratório de desenvolvimento que tem mais de 70 cromatógrafos, que tem, né, equipamento de altíssima... Tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta. Os detectores de massa. Então, assim, a gente passou... Eu sempre falo que eu saí do lavar a pipeta, colocar para secar, para continuar na análise, para o que a gente tem hoje. E em relação às pessoas, a gente ainda é carente aqui de mão de obra, sabe, qualificada. Nós, aqui no Teuta, a gente forma muito. Nós recebemos uma leva muito grande de pessoas aqui, como júnior, recém-formados, e a gente consegue colocar essas pessoas assim, em 2, 3 anos, em condições de estar operando, de estar trabalhando, de estar entregando. Mas a gente ainda... nós ainda aqui, pelo menos aqui na região, nós não somos muito competitivos, às vezes, para trazer esse profissional de São Paulo, que não seja, às vezes, para o cargo de chefia, que tem uma condição financeira, um salário diferente. Para analista, para o nosso dia a dia, a gente ainda tem muita dificuldade. E para muito do que a indústria farmacêutica, junto com a Anvisa e as regulações evoluíram, a gente ainda carece de muita mão de obra especializada. Você deve ter acompanhado aí ao longo dos anos a tentativa aí de implementação das impurezas nos produtos, de detecção de impureza, desenvolvimento de impureza. Então, essa legislação, essa demanda é muito antiga, e a gente veio lutando muito tempo com a Anvisa porque a gente não tinha equipamento, não tinha pessoal, né? Porque você tem que ter extremo conhecimento ali no desenvolvimento do seu produto, na cromatografia, né? Tem que conhecer muito bem para entender que possíveis produtos de degradação estão sendo formados, para você trabalhar nisso, redesenvolver formulações, enfim. E a Anvisa foi entendendo e ajustando isso, e hoje a gente consegue atender o calendário para entregar. Mas isso foi uma luta, talvez, aí de 15 anos para a gente chegar nesse momento. É um processo de amadurecimento, né? É um processo de amadurecimento, exatamente. Mas, olha, ainda aqui, hoje o Teuto tem uma parceria com a universidade aqui da região, porque até a universidade aqui entendeu que precisa desenvolver do curso de farmácia deles o pessoal para atender a indústria farmacêutica. Então, a gente está numa parceria com a universidade aqui agora, e é um mestrado que eles lançaram, inclusive tem várias pessoas do nosso time aqui participando, que é um mestrado em ciências farmacêuticas, que justamente tentando casar a necessidade da indústria farmacêutica com essa formação, porque ficava muito distante. Então, hoje... muito distante. Essa universidade aqui de Anápolis entendeu essa demanda, e a gente está fazendo um trabalho bem bacana de tentar aproximar isso, né? Aproximar a fonte ali do estado da arte, né? Do saber. Aproximar a academia da vida real da indústria. Da vida real da indústria. Exatamente. E olha, isso não é privilégio daí não, tá? Porque eu me formei em 93 aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz estágio, meu primeiro estágio foi no Laboratório Roche, na área de produção. Com 4 meses, 5 meses de estágio, o que eu tinha aprendido na prática na indústria, quando eu ia para as aulas de farmacotécnica na faculdade, o professor, parecia que eu estava falando da NASA com o professor. Fábio, aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu terminei farmácia, comecei a fazer indústria, especialização, e eu já estava trabalhando, né? Aí eu cheguei, eu tinha que fazer uma conversão de potência, de unidades internacionais, transformar em teor e tal. A minha professora não sabia me ajudar. Eu assim, acredito. Parece brincadeira, mas ela não sabia, nós tivemos que pesquisar junto. E aí, Andréia, falando desse teu início de carreira que você falou que tinha que fazer de tudo com pouco recurso, a empresa com pouco recurso, ao longo desses anos, o quanto que isso foi fundamental para o seu sucesso na carreira? Eu estou perguntando isso para você poder fazer um paralelo na sua percepção de que, olha, eu, quando comecei, eu não tinha praticamente recurso nenhum, eu tive que me virar, a gente tinha que correr atrás para aprender, se desenvolver. E hoje, os teus funcionários, quando começam aí, provavelmente eles já vivem uma realidade completamente diferente. Como é que você avalia, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, o cenário anterior e o quanto que isso foi importante para a sua formação e para o seu sucesso? E
quais as vantagens e desvantagens do profissional de hoje que já chega numa realidade completamente diferente? Fábio, uma vez eu participei, há uns anos atrás, de uma entrevista de um headhunter de uma empresa, estava pesquisando uma pessoa aí para uma outra posição e eu participei desse processo. E ele me questionou uma coisa que ficou muito latente na minha cabeça, que foi, nossa, você está há 20 anos, sei lá, 15, na época não tinha 20, talvez 15 anos no mesmo lugar. Como é que é isso? Sabe? E o que eu respondi para ele é que eu vou te dizer agora. A vantagem de ter passado, de estar aqui há 20 anos, é que eu vivi vários momentos numa empresa só. Vários tempos numa empresa só. Então, como eu coloquei, né? A gente começou lá não tendo vidraria para lavar, depois a gente já tinha vidraria, aí tinha que desenvolver produto, aí mudava a legislação, aí vieram as adequações das RDCs, e nós não tínhamos alternativa. A gente não tinha uma multinacional que mandava essas diretrizes prontas para a gente tinha que aprender. Então, eu já passei por inspeções aqui, regulatórias, de BPF, que chegava a inspeção e falava assim, são seus protocolos de validação de limpeza? Joga no lixo. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E a gente passava, e nós passamos noite, e acordávamos de madrugada, e vínhamos para cá. Então, assim, nós tivemos que aprender aqui bem na marra mesmo, né? Eu não estou sozinha nessa, tem todo o meu time, tem outros gerentes do meu time, da produção que estão aqui há quase tanto tempo quanto eu. O que eu digo, Fábio, é que, eu sempre olhei para tudo isso como oportunidade. Sem dúvida. Sempre, eu estava no laboratório de microbiologia quando eu comecei, aí eu vi que o Teuto estava fazendo um movimento de habilitar um laboratório um Reblas, né, um laboratório de equivalência. Eu falei, opa, eu me habilito, eu quero ser responsável por esse laboratório, deixa que eu vou implementar. Nós tínhamos um laboratório aqui de análise de controle de qualidade que fazia as análises de desenvolvimento também, aí o Teuto foi crescendo, opa, precisamos separar esse laboratório. Eu falei, opa, me dá esse laboratório também. E aí eu fui migrando dentro disso e enxergando essas oportunidades. O que eu sinto muitas vezes, Fábio, aqui, das pessoas quando elas começam, eu já falei isso várias vezes quando eu consigo conversar com as pessoas, quando eu tenho oportunidade, é que as pessoas, principalmente farmacêuticas, as pessoas entram achando que tem que entrar, se daí 2 anos não é supervisor, não está ali como sênior, tem alguma coisa errada. Há uma ansiedade muito grande, eu percebo. Muito grande dessa geração. Já acharem que já tem que ser chefe, já tem que estar na posição. Eu estou falando aqui, eu estou aqui há 20 anos, eu sou diretora tem, acho que 5 anos, né? Eu fiquei 12 anos como gerente. As pessoas, assim, a gente precisa construir essas etapas de uma maneira muito robusta, sabe? Porque hoje... Não pode pular etapas na formação. Exatamente. Então, muito do que eu percebo desse pessoal que chega aqui, que pega já da gente aqui, né, do que a gente já construiu, dos procedimentos consolidados. A gente passou por um período que você sabe aí de muito aprendizado. A gente ficou com a Pfizer como parceira da gente aqui há alguns anos. Isso trouxe um ganho e de qualidade, assim, nós saltamos, né? Nós saímos daquilo que era atender a legislação minimamente para a gente fazer aquilo que está um pouquinho acima. Pulo de excelência. Exatamente, sabe? Então, a gente passou por esse momento também. Então, quando as pessoas chegam aqui hoje, elas já encontram isso pronto. Nós tivemos que construir. Então, as pessoas precisam entender que a gente demora uns 30 anos para aposentar, se aposentar. Não dá para ir direto ali para o final, sabe? Eu não sei como é aí em São Paulo, mas aqui eu sinto uma ansiedade muito grande das pessoas pularem algumas etapas. Eu acho que hoje em dia eu lido com muita gente de várias empresas através do painel do BCO Pharma, né? E eu lido com pessoas desde o vice-presidente, diretor, até o analista. Sim. E, para mim, hoje em dia é muito notório e mais ou menos padronizado no mercado de pessoas jovens. O nível de ansiedade deles é muito grande. O nível de ansiedade de querer ultrapassar limites, de você... não passar por todas as etapas, as coisas não acontecem do dia para a noite, e isso é muito claro.
E o que eu percebo também, aí eu queria te perguntar se a tua percepção coincide com a minha, aliado a isso, a ansiedade, eu percebo que o nível de aprofundamento no desenvolvimento sobre temas que as pessoas não tenham interesse, todo mundo quer saber de se aprofundar em tecnologia hoje. Uhum. Mas o que você precisa se aprofundar numa indústria farmacêutica para se desenvolver, as pessoas não têm saco, não têm paciência, não querem fazer aquilo e tem uma formação muito precária, muito que vai rasa, fazer falta lá na frente, muito rasa. Muito rasa. Assim, eu vou te dar um exemplo disso que você está falando. Na época que eu ainda era gerente do controle de qualidade, nós fomos fazer um processo seletivo, né, interno, para selecionar um supervisor para um determinado turno. E eu falei, gente, vamos fazer uma seleção diferente? O teu, naquela época, isso foi há uns 8 anos atrás, talvez, a gente tinha tido um problema regulatório, né? A gente teve uma interdição, a gente teve produtos recolhidos, tivemos um problema. E aí eu fui questionar os entrevistados, isso chegou a parar uma linha de produção, essas coisas que acontecem na indústria farmacêutica, né? Infelizmente. E eu fui entrevistar os candidatos e perguntei para eles, vocês sabem por que problema que nós tivemos? Você sabe por que essa linha parou e tal? Dos 7 candidatos, um sabia me responder. Um teve o interesse, a curiosidade de ir atrás e saber o que estava acontecendo. Então, assim, só estou te dando um exemplo de quão raso às vezes as pessoas são, sabe? E na indústria farmacêutica, muitos dos problemas que nós temos aqui hoje e que eu acredito que a gente consegue responder é justamente essa conexão que a gente tem que ter com todas as áreas, com esse histórico, saber quando não dá para ser raso, porque nós somos um organismo gigantesco. Uma coisa que uma pessoa faz aqui, isso vai reverberar de repente lá naquele comprimidinho 3 dias depois. Então, as pessoas tudo conectado. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Então, não dá para a gente trabalhar mais tão superficialmente. E hoje eu sinto, não só aqui, né, o pessoal que a gente recebe, mas de uma maneira geral, as pessoas, infelizmente, estão lendo só os highlights, assim, né? As pessoas não estão muito rasas. Eu observo muito isso. Agora, nesse sentido, Andréia, quando a gente fala de desenvolvimento e os fatores que te levaram a ter uma carreira de sucesso, olhando para trás da sua experiência, da sua carreira, quais as características ou habilidades que você acredita que mais te ajudaram a ter sucesso profissional na sua carreira e estar sempre evoluindo? O que você acha que mais contribuiu para isso? Olha, eu acho que, Fábio, o tempo todo, eu sempre quis fazer as coisas da melhor maneira possível, do jeito certo. E sempre fui muito boa para ouvir isso, né? Então, eu tive que aprender que, a duras penas, como eu sou da qualidade, eu sou aquela primeira pessoa que fala não. Meu ex-chefe, que você conhece, né? Aqui, o outro diretor, ele falava, mas querida, pensa primeiro, você já está me dando um não gigante, né? E eu era muito nova, eu comecei, né, aqui no tempo muito nova e tal. Então, assim, eu acho que, talvez, resumindo assim, eu aprendi muito para conseguir evoluir aqui e manter esse time unido. São 6 gerências diferentes. Foi aprender a ouvir todo mundo, olhar de uma maneira sistêmica, entendeu? A olhar de uma maneira sistêmica, não olhar só para o meu time, não ser, né, achar o meu time não erra. Eu acho que isso vem sempre de uma coisa que minha mãe me falava, isso aí, né? Vamos voltar lá em Piracanjuba, que minha mãe... eu sempre escutei ela dizendo assim, olha, eu nunca vou dizer que as minhas filhas não fazem. A gente escuta muito isso, meu filho não faz isso, meu filho não faz isso. Então, eu sempre brinco que eu sempre que escutava alguma coisa, algum problema, alguma coisa, eu não saía direto da defensiva dizendo, não, o pessoal da qualidade não faz, não são eles. Eu sempre parava, olhava, avaliava, porque assim... Eu sou que nem... Meu pessoal aqui é que nem, né, as filhas da minha mãe. Eles também erram.
Então, eu acho que aqui no Teuto, assim, a gente já passou por muitos momentos de conflito, produção, qualidade, que é normal e tudo. Eu acho que hoje a gente Isso só acontece na França, né? E hoje a gente consegue conviver isso de uma maneira muito harmônica, porque todo o grande trabalho que eu acho que eu tive aqui, depois que a gente conseguiu separar a qualidade, ter a diretoria separada, foi fazer as pessoas entenderem o que é melhor para a empresa. Né? Enquanto as pessoas entendiam, né, que achar que ela está defendendo a área dela, não, nós estamos trabalhando para a empresa, existe um bem maior, existe um ser que é maior do que nós todos, que é a empresa. Quando a gente... a reputação da empresa no mercado, né? Exatamente. Nós vamos sair daqui e a empresa, e nós temos que trabalhar para ela continuar. Então, assim, eu sempre trabalhei aqui por essa continuidade, né? A gente passou por muita, assim, eu posso dizer que passei por todos os grandes momentos regulatórios do Brasil, né? Na parte, né, desde a criação da Anvisa aqui, em que várias vezes a Anvisa ia lá, rasgava o BPE, jogava fora, nascia uma coisa nova e a gente, vamos lá. Então, assim, sempre acreditei que a gente ia conseguir. Nem sempre tínhamos recurso, nem sempre a empresa entendia que isso era necessário, né? Então, nós trabalhávamos para que todos entendessem que isso é necessário. Porque nós produzimos produtos muito baratos, né, Fábio? A gente trabalha com volume, então a gente trabalha tendo que atender uma qualidade que muitas vezes o produto não paga a conta. Sem dúvida. E fazer essa mágica aqui, né, de ter esse produto com qualidade, com alto volume, preço, custo baixo, eu acho que esse foi e tem sido hoje o meu grande desafio aqui no Teuto. E como é que eu fiz isso? Trabalhando todos os dias, acreditando que era possível fazer a coisa certa. Acordar e vir fazer as coisas certas, porque não tem outro jeito. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre, quando eu escuto esse tipo de afirmação, eu lembro de um chefe que eu tive, que ele sempre me falou, olha, por pior que seja o problema que você encontre, nunca o esconda ou nunca encare de frente, porque é melhor você ficar com a cara vermelha um dia do que a cara pálida o resto da tua carreira. Mas é verdade, Fábio. E aí, Andréia, quando a gente... Falando agora dessa série, do motivo da série, eu quis fazer essa série, Mulheres que Fazem a Diferença, porque eu estou no setor farmacêutico há 30 anos. Então, lá, muitos anos atrás, basicamente, a gente só tinha homens em posições de liderança, era muito difícil você ver uma mulher em posição de liderança. Uhum. Ao passo que o setor farmacêutico sempre teve muitas mulheres trabalhando. Mulheres. Sim. Eu acho que isso vem mudando muito ao longo dos últimos anos. Os últimos 6, 7, 8 anos, a gente tem uma quantidade de mulheres chegando a posições de relevância, de destaque muito grande. Mas você ser mulher ao longo da sua carreira, você em algum momento sentiu isso na pele de, olha, realmente eu tenho que fazer muito mais do que o meu colega homem para ter o mesmo reconhecimento? Como é que você enxerga essa questão aí ao longo da sua carreira? Fábio, isso foi ficando cada vez mais difícil na medida que eu fui crescendo na minha carreira. Então, assim, na medida que eu saí de supervisor, gerente, diretor, isso foi ficando cada vez mais difícil, digamos assim. E foi ficando cada vez mais notório para mim o quanto eu tinha que lutar por essa posição e por enfatizar a minha presença como mulher mesmo na cadeira que eu estava e no ambiente que eu estou. Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, hoje, aqui no nível de supervisão, por exemplo, a gente está bem equilibrado, 50-50. Quando a gente passa para a gerência, a gente está falando de 70-30, 70 homens, 30 mulheres. E quando a gente vem para a diretoria, só tem eu. Só tem você. Só tem eu. Exatamente. Então, assim, durante muito tempo, Fábio, eu lidei e convivi com situações, até porque eu acho que isso faz parte do meu amadurecimento, eu acho que o amadurecimento que a gente vive hoje no Brasil e no mundo como um todo, por muito tempo eu convivi com situações que eu não percebia que existia um machismo, que existia ali um preconceito, que existia uma piadinha sem graça, sabe? Por muito tempo eu não percebia aquilo. Porque não era algo explícito, né? Era algo explícito e todo mundo normalizava muito isso. Né? Então, hoje, para mim,
eu assumi aqui no Teuto a cadeira também, assim, do ESG. Nós estamos trabalhando aqui numa agenda fortíssima de inclusão, não só da questão desse equilíbrio, né, das mulheres, principalmente nas posições de liderança, mas também da questão da inclusão social em relação ao gênero, à cor, à raça. E eu que levantei essa bandeira e a gente está trabalhando fortemente nisso. Então, e isso sempre, em muitas situações, Fábio, tem reuniões que eu participo aqui, por exemplo, que eu sou a única mulher na reunião. Ainda, né? Eu tive uma reunião ontem à tarde, por exemplo, com o grupo da engenharia, da produção, não sei o quê, e eu era a única mulher. E felizmente, pelo menos aqui no Teuto, em todos os ambientes que eu circulo, eu não tenho problema, né, de sentir, assim, alguma resistência ao que eu estou falando por eu ser mulher. E claro. Isso, eu não sei como é que isso funciona nos bastidores lá, como é que eles tratam isso. Mas, muitas vezes, durante muito tempo na minha carreira, nessa minha ascensão, digamos assim, eu tenho certeza que eu despendi muito mais energia para conseguir manter essa posição de não aceitar algumas piadinhas, algumas conversinhas, justamente por ser mulher. Então, assim, a gente acha que não acontece, mas acontece. E muitas vezes não é nem de propósito. É porque a gente vive nessa sociedade que ainda é assim. É cultural, né? As pessoas fazem e é cultural, nem percebem muitas das vezes. É cultural. Nós estamos aqui num estado, né, que tem uma coisa assim um pouquinho mais, né, mais machista também. Enfim, mas eu hoje me sinto, Fábio, assim, por isso que eu acho que fez tanto sentido para mim estar aqui falando com você. Eu me sinto na responsabilidade de lutar por isso, por essa posição, de levantar essa bandeira de que nós podemos, desse empoderamento feminino, porque eu, já falei para você, eu sou muito tímida. Então, estar aqui e estar falando com você não é só a Andréia aqui, mulher, é a Andréia tímida também, sabe? Claro. Então, eu tive que vencer muitas barreiras, né? Tanto de competência mesmo, quanto pessoal, que é a questão da timidez, e por ser mulher também. Então, e assim, atitudes, né? Da questão de atitude positiva e propositiva. E propositiva. E também, Fábio, que eu tenho lutado não é só em relação a esse posicionamento, muitas vezes, do lado dos homens machistas, é do lado das meninas também, das mulheres, que elas, às vezes, elas não percebem esse potencial e elas, às vezes, se deixam levar ali para uma situação e não se impõem. E a questão do se impor, quando eu falo isso, não é partir para o ataque, para a briga, para a discussão. A gente tem inúmeras maneiras... É se fazer respeitar. Exatamente. Existem inúmeras maneiras da gente fazer se respeitar, de sair de um discurso aí machista, sabe? Não é fácil, porque, como eu te falei, né, muitas vezes as pessoas nem percebem que está acontecendo um movimento machista do lado delas, assim. Mas, assim, eu no final do ano agora, eu fiz questão de ir em todas as áreas aqui da qualidade, falar com o meu pessoal, né? Porque pandemia, a gente não está nem se vendo. E a gente foi, eu e meu time de gerente, a gente foi pessoalmente em todas, tentamos falar com todos os nossos liderados aqui e justamente levar essa mensagem, assim, de que nós podemos, de positividade. E eu tive retorno de algumas pessoas, justamente, não foi nem pelo gesto ali do final do ano, por eu ser mulher, por eu estar aqui, que bom que eles podiam contar comigo, que eles me viam aqui nessa posição e me sentiam, assim, representados. Então, assim, foi um retorno bem bacana que eu tive, eu gostei muito. E eu acho que se a gente for fazer uma projeção para daqui a alguns anos, o trabalho que você está fazendo de mostrar para as suas funcionárias, aí, para as pessoas de outras áreas que, olha, a gente está mudando, isso vai evoluir e vocês vão ter muito mais oportunidades ou vão ser muito mais respeitadas. Daqui a alguns anos, a gente vai poder olhar para as posições de liderança e vai ter uma quantidade muito maior de mulheres. E eu acho que, quando isso acontecer, você vai ter sido uma pessoa fundamental nessa mudança de toda uma empresa, de todo um setor, com as outras suas colegas que passam pela mesma situação que você passou. Nós aqui hoje nós estamos realmente trabalhando para formar as pessoas para essas posições, né? Não só na questão de ter uma liderança feminina, mas de ter negros, de ter homossexuais, enfim, a gente muitas vezes não tem conseguido encontrar essas pessoas
porque muitas vezes elas não têm oportunidade de seguirem crescendo para chegar em posições de liderança. Então, o trabalho que a gente se propôs, que nós começamos com essa agenda bem forte o ano passado, é essa, Fábio, e eu espero realmente ter a contribuição de todo mundo aqui, dos colegas da empresa, que continuam nos apoiando para a gente seguir firme nisso. Eu nesse sentido aí, para mim, o mundo perfeito seria quando a gente nem precisasse tocar no assunto de machismo ou racismo ou homofobia, porque seria algo tão desproposital que nem sequer precisaria ser mencionado, porque efetivamente não existe, não vai acontecer de forma alguma. Enquanto a gente tiver que reafirmar isso, porque ainda existe aquilo. Enquanto a gente precisar de cotas para inclusão, né? Enquanto a gente trabalhar com isso, infelizmente, né, é sinal que ainda precisamos evoluir bastante. Mas eu acho que a gente está num caminho muito certo agora. Eu acho que as coisas vão mudar muito ao longo dos anos. E aí, deixa eu te perguntar o seguinte, agora, olhando lá para quem está nos escutando, aquelas profissionais que estão ali em início de carreira ou no meio de suas carreiras, o que mais te chama a atenção nos teus funcionários quando alguém se destaca? O que uma pessoa do teu grupo faz que você realmente fica impressionado ou te chama muito a atenção? É uma questão técnica, é uma questão de atitude? O que te faz ficar emocionada com a descoberta de um talento? Atitude, Fábio, porque, assim, carregar o piano, você tem 100 pessoas carregando um piano, né? Mas quem vai dar conta de tocar? Então, o que às vezes eu fico tocada realmente é quando uma pessoa tem... vou te dar um exemplo, né? Eu acho que toda hora eu fico dando um exemplo, mas assim que é bom da gente entender na prática, com exemplos reais. Exatamente. A gente começou um projeto aqui muito grande há uns 5 anos atrás, e como era um projeto importante para a gente, e eu precisava mostrar que o projeto era importante, que iria andar, mas eu não tinha recurso, não tinha gente ainda. O que eu fiz? Peguei um coitado de um estagiário, né? Que a gente pega estagiário para essas coisas. Esse estagiário, ele foi tão surpreendente que hoje ele é o chefe dessa área, ele é o supervisor. Então, a expectativa que eu tenho, eu acho que a atitude que mais me motiva, assim, que mais me deixa feliz, é quando as pessoas conseguem olhar para fora daquilo que foi dado para elas. Sem dúvida. Né? Quando elas conseguem dizer, eu estou aqui no controle de qualidade, estou fazendo análise. Nossa, mas eu acho que eu consigo reduzir o tempo dessa análise aqui para 15 minutos. Eu vou fazer essa sugestão. A gente falando assim, parece que é muito óbvio que todo mundo sai e pode sair fazendo essa sugestão. Fábio, não acontece. Não acontece. Não acontece. Então, assim, quando alguém faz isso, quando alguém consegue sair daquilo que é a sua rotina, né, e olhar para fora, eu fico excitada. Ou a gente tem seleção interna aqui, então quando eu percebo... Agora eu não estou mais assim na linha de frente disso, mas na época que eu estava ali diretamente, quando eu via gente saindo lá da produção, de não sei onde, outras áreas, para participar das seleções internas aqui, às vezes nem com todas as qualificações, mas a atitude dela, o que ela estava entendendo que seria aquele desafio, muitas vezes para mim já era o suficiente para aceitar ela naquela posição. Sem dúvida. Muitas das vezes o conhecimento técnico pode ser até limitado, mas se ela tiver uma atitude muito proativa, protagonista, a gente sabe que o técnico ela absorve depois, ela aprende. Aprende. Então, assim, eu acho que quem está começando agora, se tiver oportunidade, por exemplo, de começar em uma empresa pequena, né? Eu acho que a empresa pequena, então, aí que você é o verdadeiro bombril dessa empresa. Você tem muito mais chances, né, de se destacar, porque você tem um grupo menor e você consegue ver a empresa como um todo e ver onde que estão as oportunidades. Numa empresa do tamanho do Teuto, o esforço, às vezes, é um pouco maior, porque é uma empresa muito grande, nós temos muitas pessoas, as pessoas têm que fazer, às vezes, um esforço maior um pouquinho para conseguir esse destaque. Meu time tem 950 pessoas, então,
né? As pessoas precisam se esforçar realmente para serem notadas. Mas nós aqui no Teuto, eu sou um exemplo disso, né? Saí lá da supervisão para a diretoria, eu tenho alguns gerentes que foram estagiários e que hoje são gerentes. Então, o Teuto também é uma empresa que dá muita oportunidade para quem quer realmente fazer a diferença. Então, você pode ir para uma pequena, pode vir para cá também, que vai ser ótimo, vai ter oportunidades de crescimento de carreira. Sem dúvida. Então vamos terminando, Andréia, porque eu sei que você é bastante ocupada, eu agradeço muito aí a você parar o seu dia aí para a gente bater esse papo. Queria te fazer uma última pergunta. Hoje, na sua posição, depois de tantos anos de carreira, tanta coisa acontecendo aí na sua vida, como é que você define sucesso? O que é sucesso para você? Uma coisa que você teve. Fábio, eu acho que sucesso para mim é eu poder acordar todos os dias e vir trabalhar. E não vou dizer que tem dias que o trabalho é duro, é osso e que, nossa, mas sucesso para mim eu conseguir vir trabalhar no que eu gosto de fazer, poder fazer a coisa certa, porque num país como o nosso, eu acho que é um privilégio trabalhar num lugar em que as pessoas prezam por fazer certo, por cumprir a legislação, por não trabalhar dando jeitinho. Então, sucesso para mim é eu conseguir conciliar esse meu trabalho, que acabou de dizer que é muito duro, com a minha vida pessoal, né? Porque se eu tivesse que escolher entre um e outro, ou priorizar só o trabalho, ou priorizar a minha vida, eu acho que talvez eu não seria feliz, né? Então, eu acredito, o meu sucesso é conseguir acordar todos os dias. Eu moro em Goiânia, vim para Anápolis, trabalhar onde eu gosto, com as pessoas imbuídas aí da mesma missão que eu, a gente tem o mesmo objetivo, a gente quer chegar lá na frente, conciliar isso com a minha vida pessoal também, né? Porque eu acho que... Ter o equilíbrio, né? Ter um equilíbrio. Ter o equilíbrio. Exatamente, eu acho que o sucesso para mim é ter esse equilíbrio e esse balanço aí entre a minha vida pessoal, entre o meu trabalho. Vão ter dias ruins, vão ter dias bons, vão ter dias que eu não vou acordar querendo vir para cá, vão ter dias que eu não vou querer ficar em casa, vou querer vir. Então, eu acho que é esse equilíbrio. Não dá para trabalhar ali nos polos, assim. Acho que precisa equilibrar isso. Tá ótimo, Andréia. Muitíssimo obrigado. Foi muito rica a conversa. Tenho certeza que quem vai estar nos escutando vai ter vários insights e uma inspiração especial após esse papo com você. Muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição sua, né? Se eu puder contribuir com mais alguma coisa, você sabe como me achar e estou à disposição. Muito obrigado. Um abraço. Um grande abraço.